pai que já está numa idade mais avançada quer ensinar logo o serviço para o menino. E o menino vai encontrar o pai lá no serviço. E o pai todo orgulhoso, dizendo: olha o meu garoto de 7, 5 anos de idade, a Bíblia não relata. E dizendo: olha, é assim que você come, é assim que marra, é assim que nós fazemos. E o menininho começa a dizer: pai, minha cabeça dói. Oh pai, a minha cabeça, pai, a minha cabeça. E o pai, que não tem jeito com o menino, não sabe como lidar, ele chama o empregado e fala: leva para a mãe, porque a mãe sabe o que a criança precisa. E o menino chega em casa reclamando de dor de cabeça. Aquela mãe pega o menino nos braços, coloca na cama, tira a febre e vai dar um remédio. E fica de joelho do lado do menino para que se ele melhore. Mas o menino não começa mais a falar, a reclamar. O menino começa a ficar mais pálido, a respiração bem mais fraca. E aquela mãe, sem saber, fazendo de tudo que estava no alcance dela, ela começa a perceber que o filho que Deus tinha dado começa a morrer nos braços dela. De repente ela percebe que o menino morreu. Ela pega o menino em seus braços, desce no quarto do profeta, coloca o menino morto na cama do profeta e fecha a porta. Nisso, o marido dela chega e pergunta: como está o nosso filho? E ela fala: está tudo bem, querido. Eu queria que você chamasse um dos empregados, porque eu quero ir lá na casa do homem de Deus. Ele fala: mas mulher, não é lua cheia, não é tempo de a gente ver ele. Aconteceu alguma coisa com a criança? Meu amor, fique em paz. Eu estou só avisando que eu vou lá e vou voltar. Só quero que o rapaz venha me ajudar nessa jornada. O rapaz chega, não sei se é uma carroça, se é um cavalo no céu. Ela entra, monta naquele cavalo e fala para o rapaz: bate com tudo, não para com nada nesse caminho com esse cavalo. Eu tenho que chegar na casa do homem de Deus. Como ele se morava no pé do morro, de longe já estava para ver a porteira, o caminho e vir na direção da casa dele. O servo dele já assim olha de longe e já percebe que é a mulher, sem o marido, sem o filho. E ele fala: Senhor, é a mulher. Aconteceu alguma coisa na casa dela. E um homem de Deus falou assim: vai lá e pergunte para ela o que aconteceu. E quando Jesus chega lá para abrir a porteira, descendo ela do cavalo, da carroça, não sei, ele começa a dizer: como está a tua casa? Ela fala: vai tudo bem. E o teu marido? E ela fala que está tudo bem. E o teu filho? Está tudo bem. E ele fica assim: puxa, o que será que ela veio fazer? Quando ela chega na frente de Eliseu, a Bíblia relata que ela vai, cai de joelho e abraça o pé de Eliseu e começa a chorar, com lágrimas nos olhos. Ela olha para o homem de Deus e fala: por acaso eu pedi um filho para que hoje viesse me tirar? Por acaso eu pedi para que viesse me dar um filho, para que eu viesse perder ele hoje? Ele fala: mulher, fique em paz, vai dar tudo certo. Ela fala: não, eu vim aqui para buscar o Senhor, para ir lá. E ele fala: mulher, pode ir, porque Geazi vai levar minha cinta, meu corpo
o menino está no seu quarto, em cima da tua cama, fique à vontade que eu vou preparar a janta para nós. E Eliseu então entra naquele quarto sozinho, com o menino morto, já gelado. A Bíblia vai relatar que Eliseu dobra o joelho e ora. E quando ele acaba de orar, ele levanta e olha para o menino que está ainda deitado, morto. Então ele tem uma ideia: aquecer o menino. Então Eliseu vai deitar sobre o menino, colocando o olho dele sobre o olho do menino, colocando o nariz sobre o nariz do menino, colocando a boca sobre a boca do menino. Foi desenhando o menino com o seu corpo. A hora que acabou de desenhar, levantou e dobrou o joelho e orou novamente. E assim ele fez, se não me engano, acho que 3 vezes. E na terceira vez que ele levantou sobre o menino espirrou 7 vezes. Ele pega o menino no colo
Eu vou pôr no particular com ele. Ela coloca onde? Que era só o acesso, que o certo tinha um quartinho, e coloca em cima da cama. Eu quero dizer, esse projeto está onde? A família inteira já está falando que morreu. Porque se falou que morreu, porque saiu da tua boca. Se falou que não está dando mais certo, porque ouviu da tua boca que não dá mais certo. Porque somente você sabe o grau que está o teu sonho. Somente tu sabe como está naquele momento. Se você colocou um quadradinho, ninguém vai saber como é a sua família, a sua vida. Mas se todo mundo está falando de tua vida, é porque às vezes sem querer você soltou. Ela nos ensina até o próprio marido não que ela escondeu, porque ela sabia que quem deu é fiel. Ela não queria que outra pessoa se assustasse e colocasse palavras negativas para que esse duvidar o coração dela. E ela fala assim: Senhor, eu vou para a tua casa, vou para a casa, o nome de Deus, não se preocupa, não, está tudo bonitinho, que eu vou retornar. Mas só ela sabe como está aquele quartinho, como está difícil de abrir aquela porta e ver o sonho sem dar uma palavra, sem mostrar o sinal que você queria que acontecesse naquele projeto. E quantas vezes nós chegamos aqui na igreja, oramos para Deus, e a gente fala assim: vou fazer um voto, eu vou colocar um voto lá, eu vou dar tanto, eu vou fazer isso. Já fiz voto assim? Quantos votos você já fez? Parece que Deus não aceitou o seu voto. Puxa, Senhor, eu peguei voto, fiz isso, eu olhei para isso e nada aconteceu. Já fiz voto para isso, voto para aquilo e nada aconteceu. Sabe o que é? O voto é como um cinto. A gente pode passar para lá e para cá, mas lá nós estamos aquecendo. Mas quando a gente fala: Senhor, eu já fiz voto, já passei sobre o menino, sobre o nosso problema, agora eu peço, no meu coração está o meu projeto muito. O Senhor me deu um dia, deixei o acesso para o Senhor ficar à vontade. Agora eu coloquei o meu projeto na tua intimidade, porque eu sei que vai sair algo de lá. Às vezes nós oramos como homem de Deus. Podia muito bem orar à distância, aconteceu um milagre, mas ele orou do lado do menino, o menino não acordou, não viveu. Quantas vezes ele orou do lado da cama daquele menino, sendo o profeta Eliseu, que tem a capa de Elias, e põe sua porta até o osso dele, ele viveu outra pessoa que ia ser enterrada no mesmo lugar. Eu vejo que nesse momento Deus está nos ensinando. Tem momento da nossa situação que nós temos que aquecer. Mas, irmã, puxa, não aguento mais, não vejo mais. Então começa a colocar os teus olhos em cima dos olhos daquela pessoa. Como a pessoa te vê, começa a analisar, começa a entender como está sendo a vida dela. Mas, irmã, ele não fala mais nada. Comece a você usar a tua boca para aquecer. Comece
Eu quero dizer que vai doer,